Vamos se alegrar com as coisas do alto. Vamos se alegrar com a promessa que nós estamos aguardando. Não perca a esperança. Não desanime. Não se deixe entristecer diante das muitas dificuldades desta vida. O apóstolo Paulo ele vai orientar os irmãos lá na carta aos Romanos da seguinte forma: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Paulo, quando dá essa palavra aos irmãos na igreja que estava em Roma, não é a igreja católica de Roma, os cristãos convertidos a Cristo que estavam lá na cidade de Roma, Paulo ele vai escrever, orientando, instruindo, exortando esses irmãos a permanecer firme, alegre, na esperança da fé em Cristo, em meio à tribulação. Dentro desse contexto, os irmãos estavam passando por uma perseguição. Os irmãos estavam sendo, perseguidos, estavam tendo dificuldade, estavam tendo problemas, os problemas da vida, as consequências, as aflições deste mundo. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis o que? Paz? Jesus não disse a ninguém que ia ter paz nesse mundo. Jesus disse: a paz eu dou a vocês, mas no mundo não. No mundo vocês vão ter aflições. Não é aflição no singular, são aflições, diversos problemas, diversas situações que vai nos trazer tristeza, desconforto, tá entendendo? Então, o apóstolo Paulo, ele vai chegar para os irmãos que estavam lá em Roma, escrevendo a carta aos Romanos, e ele vai dizer, isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos ver o que está aqui na palavra para que a gente venha edificar a nossa fé hoje, nesse vídeo, nesse momento, com a esperança que nós estamos aguardando em Cristo. Pela fé, temos que perseverar o bom combate da fé, pelo grande galardão que estamos para receber. Paulo vai dizer assim, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. E Paulo ainda vai dizer assim, no versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. E Paulo ainda orienta os irmãos a se comunicar com os irmãos das suas necessidades, para que um possa socorrer e ajudar o outro diante das necessidades. Como é importante a gente exercitar o amor com o próximo. Não é de palavra, é de ação, é de atitude, não é de conveniência. É fazer o amor sem esperar recompensa, fazer o bem a todos, não a quem nos agrada, não aquele que me satisfaz, não aquele que eu sou um pouco chegado a ele, fazer o bem a todos. E nós, na fé, temos que socorrer um ao outro, meu irmão, para que os irmãos possam, estar sendo ajudados por cada um de nós na fé. A palavra diz isso. Os domésticos da fé. Nós temos que estar amando, como Jesus disse, uns aos outros, porque estamos ligados num só corpo. Estamos dentro de uma mesma esperança. Estamos dentro da mesma caminhada. Então é por isso que nós devemos exercer o amor verdadeiro. Não o amor fingido de palavras. Não essa hipocrisia de ajuntamento, de social, de eventos e entretenimento, dentro de uma formalidade de atividade religiosa. O amor, eu tenho que viver com o meu próximo, não é só dentro do ambiente, naquele momento social. Eu tenho que viver o amor com o meu próximo na minha vida, no meu viver, onde eu estiver.
Então a gente tem que estar buscando ajudar o próximo, principalmente os irmãos na fé, não é? Mas isso é outro assunto. Vamos trabalhar o que a gente está aqui ministrando nesse momento para a edificação da nossa fé. É o conhecimento, é a alegria da esperança que nós em Cristo temos. Em meio às aflições deste mundo, nós temos uma esperança. A esperança que é real, que é verdadeira. Porque fiel e poderoso para cumprir é aquele que nos fez a promessa dessa esperança. E a promessa dessa esperança que nós temos em Cristo não vem de homens, não é por nenhum ser deste mundo ou de nenhum outro. A promessa que nós temos em Cristo foi feita por Ele mesmo. Ele não mandou representante, Ele não mandou nenhuma outra pessoa fazer essa promessa para você e para mim. Essa promessa é feita por Ele. E aí nós temos que estar vivendo a nossa vida de fé aqui, combatendo o bom combate da fé, com a visão nessa esperança. Nós temos que, por isso que Paulo vai dizer, que devemos estar olhando, buscando as coisas do alto, não daqui deste mundo. Porque aqui neste mundo, muitas vezes, escuta uma coisa, nós vamos desejar, vamos querer algo que nós não vamos conseguir, que não está ao nosso alcance. Tem tanta gente aí, irmãos, se sacrificando dentro de culto, de promessa para Deus dar isso e aquilo, outro a Ele. Não vai conseguir. Deus não vai satisfazer a minha vaidade. Não é eu orar e dizer, Deus, eu tenho fé, eu quero que tu me dê isso. Não é assim que funciona. Não é você determinar, usar a fé e dizer, porque Jesus disse que tudo que eu pedir crendo eu conseguirei, eu receberei. Não é assim. Jesus falou isso, mas não é como os pastores ensinam. Está entendendo? Tudo o que Deus vai nos dar é dentro da nossa necessidade. Tudo o que Deus vai nos proporcionar é dentro do propósito do querer dele, para a glória dele. Não é para minha nem para a tua vaidade. Não é para tu e nem eu ficar soberbo e desfazer dos outros porque a gente tem algo mais do que o outro não tem. Tem tanta gente aí querendo ser rico, querendo ter isso, ter aquilo, para poder, né, se exaltar, para poder, né, mostrar que tem. Deus não está compromissado com a vaidade de ninguém. É o que Jesus disse. Buscai primeiro o reino de Deus. E essas coisas que vocês precisam do dia a dia aqui, não é as coisas para a tua vaidade não. É o comer e o beber que tu precisa. Deus, Ele vai te socorrer nisso. Ele vai proporcionar. Agora, Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um apartamento. Te conforma com aquilo que tu tem. Seja fiel e grato a Deus com o teu salário mínimo, com o teu carrinho velho, com a tua casa simples. Não fique aí tentando a Deus na direção desses pastores, fazendo você estar buscando riqueza. Cuidado! Os que buscam a riqueza caem em laços. Os que não se confortam, se acomodam, os que não estão satisfeitos com o que têm, murmuram e são ingratos. Não conseguem olhar aquilo que tem para agradecer a Deus por aquilo que tem. Fica querendo mais e mais e mais, com a avareza, a ganância e a cobiça e a ingratidão. Porque não para agradecer a Deus pelo que tem, pelo pouco, pelo simples. E fica querendo as coisas altas. E falando nisso, olha o que Paulo vai dizer em Romanos sobre isso. Paulo vai dizer, não cobiceis as coisas altas, não é? Para que você não esteja colocando a tua busca em coisas que tu não vai conseguir alcançar. Tu vai se decepcionar. Deus não vai dar a tu o que tu queres, não é? A palavra de Deus diz assim, sede unânime entre vós, não ambiciones as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Romanos 12,
16. Não ambicione as coisas altas, mas seja humilde com as que tem, com as simples, com aquilo que é seu. Não fique buscando algo porque alguém tem e você quer ter também. Não está, muitas vezes, no seu alcance. A palavra de Deus vai dizer: tendo o que comer e com o que se cobrir, estejam com isso contentes, satisfeitos, alegres. Mas hoje, o que é que o povo está aprendendo aí? Por esses líderes religiosos que tentam, que levam o povo a tentar a Deus, que faz o povo viver murmurando contra Deus e não sendo grato pelo que tem. Porque eu tenho ouvido e visto pastores pregar, principalmente dentro dessas igrejas que pregam prosperidade, orientando o povo a dizer: não aceite, determine. E venha buscar a sua bênção, porque hoje eu vou orar a Deus e vou determinar que a sua bênção hoje vai ser decretada. Olha, os homens querendo colocar Deus como o gênio da lâmpada mágica. E eles é o servo, é o senhor do gênio, para mandar o gênio operar. Esses homens não conhecem a Deus, irmão. Saiam do meio deles. Saiam da direção, da instrução, do ensino que eles estão dando para vocês. Vão buscar aprender de Cristo. Amém? Então vamos voltar aqui para o assunto que eu entrei para comunicar com vocês. Para a gente se alegrar na esperança das coisas do alto. Meu irmão, se você for colocar a tua alegria nas coisas deste mundo, a tua alegria só vai ser enquanto o dinheiro durar. Se você colocar a alegria nas coisas deste mundo, a tua alegria vai ser temporária. Se tu colocar a alegria na satisfação do momento que tu está vivendo, quando esse momento acabar, a alegria acaba. Quando a bebida acaba, a alegria acaba. Quando o dinheiro acaba, a alegria acaba. Quando a prosperidade das muitas coisas que tu tem acaba, a alegria acaba. Não coloque a tua alegria nas coisas desta vida. Alegrai-vos no Senhor, pela promessa, por aquilo que Ele nos fez. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na vida futura. Alegrai-vos nos tesouros, na prosperidade da vida em abundância, que não é aqui, é lá no céu com o Senhor. Te alegra nessa esperança, te alegra nessa promessa, te alegra olhando as coisas que estão guardadas para nós, não aqui na terra, lá no céu. O apóstolo Paulo vai dizer: a nossa cidade é do céu, não é daqui. O nosso endereço eterno não é aqui na terra. A nossa cidade eterna, a nossa morada eterna, não é aqui na terra, meu irmão. É lá no céu. Filipenses 3, 20. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos aprender com Deus, vamos aprender com a palavra. Vamos ver o que a palavra nos ensina, nos estimula, nos orienta a estar colocando a nossa esperança. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Agora olha o que Paulo diz no versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Isso vai acontecer quando Jesus vier, irmão. Para quê? Para nos levar para a nossa cidade lá no céu. Qual é a cidade mais bonita deste mundo? Uns dizem que é Roma, é Paris. Outros dizem que é Nova York. Outros dizem que é Londres. Eu não quero saber de Roma, de Nova York, de Londres. Não quero saber de cidade aqui neste mundo. Porque primeiro eu não posso nem desfrutar da beleza dessa cidade, porque eu não tenho dinheiro para desfrutar. Nesse mundo você só vive o luxo, só vive a satisfação e a alegria se tiver dinheiro. E a alegria é momentânea. Eu me mantenho perseverando, me alegrando com a promessa de que eu vou desfrutar de uma cidade gloriosa, que não tem comparação com Londres, com Paris, com Nova York. A cidade que eu vou morar, que você em Cristo também vai morar, é muito mais gloriosa, linda e
grandiosa do que qualquer cidade deste mundo. E lá você vai desfrutar de prosperidade, de riquezas, de alegrias eternas, de satisfações infindas nessa cidade que já está guardada e preparada para nós. Não é aqui na terra, é lá no céu, com Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer. A nossa cidade está, ela já está preparado o novo mundo que Deus preparou lá nos céus. Agora, esse novo mundo, essa cidade, não é para quem é religioso, não é para quem acha que é bom, não é para quem vive obra de caridade. Essa cidade é para todos aqueles que estão em Cristo, que têm essa esperança. Essa esperança é para todos que estão em Cristo. Vamos ver o que Paulo vai dizer aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre aquilo que já está preparado e guardado para nós lá nos céus. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus não vai preparar, já está preparada. Aleluias, glória a Deus. Irmão, tu tem que crer nisso, irmão. Tu tem que colocar a tua alegria, a tua esperança, a tua visão, tua direção de vida, olhando para as coisas do alto. Aquilo que está preparado, aquilo que está nos aguardando, você não vai ver com a visão ótica. O que está guardado e preparado para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem. Não tem como você entender, contemplar como será, como vai ser a nossa vida no céu. Vai ser 1000 vezes de eternidade melhor do que você pensa. Vai ser 10.000 vezes. Vai ser muito mais glorioso do que aquilo que a gente pensa. Do que aquilo que a gente pensa e imagina lá no céu. E Paulo vai dizer, está preparado. Não tem como você conseguir ver com a visão óptica. Não tem como você buscar entender com entendimento limitado. Agora essas coisas estão preparadas lá no céu. Paulo vai dizer, para os que o amam. Amar a Deus é guardar a palavra dele. Guardar a palavra de Deus é estar em Cristo, perseverando, entregue sua vida a Ele, passe a andar por Ele, viver com a esperança nele, com a fé nele, porque o que Deus quer que o homem faça, para ele poder fazer parte dessa promessa, é ir a Cristo, porque o meio que você vai alcançar e ser participante dessa promessa é por Cristo, quando você crê e se converter com fé a Jesus Cristo. Deus, ele dá ao homem a oportunidade de todos alcançar esta promessa. Agora, a condição que Deus dá é singular, é exclusivamente em Cristo e por Cristo. Então nós temos que se alegrar, irmãos. Nós temos que entender o que Cristo já garantiu para nós na cruz do Calvário. Cristo já garantiu a minha vida futura. Cristo já garantiu minha eternidade de paz, de gozo, de alegria. Cristo, com a sua morte, ele me tornou mais que vencedor. Ele me tirou da derrota, da miséria, da condenação, do pecado, do juízo, da eternidade sem Deus. Cristo já me garantiu, aleluias, a vida eterna. É por isso que eu tenho que me manter nele, perseverar nele, me alegrar na promessa que ele me fez e ter a confiança e a convicção naquilo que ele realizou para me garantir isso. A sua morte na cruz do Calvário não é a minha virtude, não é a minha vida religiosa dentro de nenhuma religião. A minha convicção, a minha garantia, a minha esperança, a minha certeza é na obra de Cristo. Aleluia. É na obra de Cristo, a obra da salvação, a obra da remissão de pecados, a obra da justificação, a obra vicária,
onde Cristo toma o lugar do pecador, para dar ao pecador a justificação de Deus e receber o castigo que o pecador merecia, Jesus recebe por mim, para me justificar, me inocentar, me absolver do juízo e me santificar para que eu possa voltar à comunhão com Deus o Pai. É por meio de Cristo, pela obra vicária, substituta no Calvário. É a obra que salva, é a obra de Deus. Não é obra de homens dentro de igrejas, religiões. Então, por essa obra eu tenho esperança. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais, em Cristo. Observação. Paulo vai dizer em Cristo, não é em igrejas por igrejas. Em Cristo e por Cristo, nós estamos já como herdeiro dessas bênçãos eternas que estão guardadas para nós nas regiões celestiais. E quando Jesus vier, nós vamos desfrutar desse lugar glorioso, desta vida eterna, com Ele lá nos céus. Então, meus irmãos, se alegrem na esperança. Vocês precisam crer no Evangelho da salvação, o Evangelho da esperança, das coisas do alto. Não é esse Evangelho que vocês vivem, buscando satisfação, resolver problemas nesta vida, indo para os lugares, viver sacrifício religioso, viver pacto, voto, penitência, atrás das coisas deste mundo. Vai buscar primeiro o reino de Deus e deixa que as coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência aqui, Deus concederá. Vá buscar primeiro o conhecimento de Cristo, a sua vida dirigida pela palavra, o seu entendimento na palavra, a sua vida firmada na palavra, a sua vida iluminada e guiada pela palavra. Buscar primeiro o reino de Deus é isso. Não é buscar estar dentro de uma vida de atividade de igreja, de compromisso, de trabalho, de obrigação, de tarefa, vivendo sacrifício religioso, dentro de igreja nenhuma. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar colocar a tua vida centralizada e ser prudente e vigiar para não apostatar da fé, ter entendimento e conhecimento para combater o bom combate da fé, para que tu não venha se desviar seguindo doutrinas de demônios, sendo levado por ventos de doutrinas, vivendo o evangelho anátema, sendo negócio dos homens que são enganadores, que falsificam a palavra, que criam mentiras para prender o povo nessas mentiras, para fazer do povo negócio deles. Você tem que estar prudente para continuar a ser guiado por Cristo. É a luz de Deus que nos guia para a vida com Deus. É Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa luz é Jesus. Ele disse: eu vim ao mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo. Para quê? Para tirar os que estão nas trevas e trazer para a luz, para que possam andar seguros na direção de Deus. Verdadeiramente na direção de Deus. É em Jesus, é por Jesus. Firme, funde, alicerce sua vida com Deus, de fé, na palavra dele. Para você estar nessa esperança, irmãos. Olha o que o Evangelho nos proporciona. Eu acho interessante que Paulo vai dizer aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5. Escute o que a palavra diz. O que Paulo vai dizer aqui aos irmãos na igreja que estava em Colossos, os Colossenses. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com os santos, um com os outros, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, não é na terra. O Evangelho nos leva a uma esperança no céu, não na terra. Cuidado, viu? Com essa mensagem terrena. Esses que pregam só as coisas da terra são inimigos de Cristo. O próprio Paulo vai falar isso. Vamos ver? É Bíblia, irmão. Nós temos que estar
pautando a nossa vida, princípios e valores que a gente busca viver como se fosse de Deus pela palavra. Tudo que eu falo aqui é ministrado pela palavra. Tudo que eu exponho aqui, a informação, o ensino, a instrução, é baseado na palavra. E se alguém não concorda, vamos trabalhar o debate, o contrário, com argumento plausível da palavra. Se alguém não concorda com o que eu prego, é um direito. E nós temos que estar abertos à crítica, ao questionamento. Agora, vamos trabalhar com argumentos plausíveis da palavra. Me convença que eu estou errado usando a palavra. E eu vou te convencer que eu estou certo mostrando a palavra. Quem está na palavra é quem está na verdade. Não é quem é a verdade. Porque a verdade é só Jesus. Ele é a verdade. Agora, nós temos que estar na verdade para vencer a mentira. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer que aqueles que pregam o evangelho terreno são inimigos da cruz de Cristo. Porque querem satisfazer o seu ventre com a sua ganância, cobiça, conquistando e usufruindo e tendo a prosperidade das coisas deste mundo. Eles não estão com a visão nas coisas do alto. Olha o que Paulo diz. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo isso chorando, com tristeza, Paulo vai falar, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai dizer isso com tristeza, porque Paulo sabe qual é o final daqueles que estão contrários a Cristo. Paulo vai dizer, eles são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18. Versículo 19, Paulo diz, porque o fim é a perdição. O fim deles é a perdição eterna. Não tem vida eterna para quem anda contrário a Cristo. O que há para quem anda contrário a Cristo é vida eterna, é condenação eterna. E Paulo vai dizer, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas da terra. Esses que estão aí dentro desse evangelho, que só faz o povo correr atrás de bênção, de vitória, de prosperidade, disso e daquilo outro, são inimigos da cruz de Cristo, os que estão pregando isso. Que estão levando as pessoas a priorizar as coisas deste mundo. Não leva as pessoas a olhar para o alvo, a busca das coisas do alto. O próprio Jesus disse, não juntei tesouro na terra, porque tudo aqui vai perecer, que a vossa vida esteja alicerçada com a sua busca na vida futura no céu, que Ele nos promete. Jesus não promete vida boa para ninguém na terra. Ele não veio para satisfazer o ego do homem, para trazer satisfação na vaidade do homem, para ser servo do homem, para dar ao homem o que o homem quer. Jesus veio para nos trazer a esperança eterna, da vida eterna com Deus, porque nós estávamos na miséria da condenação eterna. E Jesus veio para nos trazer a esperança da vida eterna. Então, o apóstolo Paulo vai se alegrar com os irmãos na igreja de Colosso, porque os irmãos receberam o evangelho verdadeiro. Esse evangelho que os leva à esperança do céu. Não é um evangelho vertical que faz o povo buscar as coisas desta vida. É o evangelho que leva você para uma visão, uma visão vertical para o céu. Não uma visão horizontal para as coisas dessa terra. Está entendendo? Esse evangelho pregado leva a sua visão para o horizontal. O evangelho de Cristo leva a nossa visão para o vertical, que é olhando para o céu, para o alto, para as coisas que tem lá em cima, guardada para nós. Lá em cima é nas regiões celestiais, que está reservado para nós o novo céu, a nova terra, o novo mundo de Deus com os homens, a habitação de Deus com os homens, aonde Cristo vai estar habitando com nós, que é a presença de Deus. Está entendendo isso? Então se alegre na esperança. E para concluir essa ministração de exortação, de admoestação, que nesse momento a gente está recebendo, olha o que diz o apóstolo Pedro. A nossa alegria, irmão,
tem que estar naquilo que Jesus conquistou para nós. Não é naquilo que eu quero que Jesus me dê na terra. A nossa alegria, escute, vou dizer novamente, a repetição é bom para inculcar na mente da pessoa aquilo que você está ensinando. Então vou repetir novamente. A nossa alegria em Cristo não é pelas coisas nessa terra que a gente queira que Ele nos dê. A nossa alegria em Cristo é pelas coisas no céu que Ele já conquistou para nós, que já está guardada, reservada, nos esperando para a gente desfrutar delas. E todos os que morreram, os que estiverem vivos, vão de igual modo para desfrutar desta vida eterna, todos juntos, quando Cristo voltar. Glória a Deus. Se alegre nessa esperança. Essa é a esperança que o Evangelho nos convida a buscar. Não é coisa nesta vida aqui. E olha o que disse o apóstolo Pedro, escrevendo aos irmãos que estavam em outras regiões. Pedro vai dizer assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Paulo vai glorificar a Deus o Pai por Cristo, por aquilo que Ele operou em Cristo para nós. E olha o que ele vai dizer no versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha a advertência de Pedro para os irmãos. Nós devemos glorificar a Deus o Pai por Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez, para nos garantir essa esperança, essa herança, que não é na terra, que está guardada para nós lá nos céus, e não pode perecer, não acaba, não termina, não tem fim. O que Deus tem preparado para nós lá no céu é eterno, não tem fim, a vida é eterna, não tem envelhecimento, não tem doença e enfermidade, não tem morte, não tem tristeza, não tem choro. Lá nos céus, a alegria é infinda, de eternidade em eternidade, porque vai ser muito mais do que a eternidade. A alegria vai ser eterna, gloriosa. Pense, irmãos, como será isso? Nossa mente não pode alcançar. Nós temos que crer por fé, se alegrar nesta vida futura, ainda que aqui você esteja chorando, padecendo, ainda que aqui você tenha uma deficiência física, ainda que aqui você não tenha tudo que você deseja, não tenha condições financeiras de ter uma vida boa, tranquila, ainda que aqui você tenha dificuldade com muitas coisas, mas lá no céu nada disso vai ser mais. Tudo passou. O que passou, passou. Tudo se fez novo. Lá no céu vamos ter uma vida gloriosa. Uma vida sem falta de nada. Não haverá mais necessidade de botar botox, de buscar um rejuvenescimento, de buscar aparentar mais jovem. Não vai precisar pintar cabelo para esconder a velhice. Não vai precisar mais de nada, porque nós não vamos envelhecer, não vamos morrer. Não vamos ter doença, não vamos precisar de SUS, de restauração, de hospital, de médico, porque lá no céu não vamos ter mais essa maldição que hoje a gente vive aqui. Aleluia, aleluias, aleluias, glórias, glórias, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa oportunidade, que nos proporcionou a vida eterna com Ele novamente. Oh, aleluias, lá no céu não vai precisar de nada, irmãos. Esta vida que está guardada lá para nós é a vida que Jesus disse em abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância completa, sem falta de nada, não é aqui na terra. Aqui tereis aflições, tereis necessidade, tereis enfermidade, morrerás, mas no céu não, porque lá não tem nenhuma maldição, meu irmão. Te alegra nessa esperança, aleluias. É como Pedro vai dizer aqui aos irmãos. Pedro vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aliás, Pedro não, Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Dá uma lidinha lá, irmão.
E olha o que Pedro vai dizer aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode acabar, guardada para nós lá nos céus, que mediante a fé estamos guardados nessa promessa. É pela fé, viu, irmão? É pela fé em Jesus que nós estamos nessa promessa. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Essa salvação vai se revelar, esse momento vai se dar. Jesus prometeu, então aguarda, irmão, espera, irmão, porque se ele prometeu, ele vem. Aleluia! Nós não estamos esperando promessa de Lula, de Bolsonaro, de governador, de senador, de deputado, de homem rico, de bilionário. A promessa que nós estamos esperando, ela é do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa esperança eterna. Jesus, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete, Ele é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele quiser. Jesus, Ele prometeu, Ele virá. E bem será aquele que estiver aguardando ele na sua vinda. Será que quando ele vier, vai encontrar fé na tua vida, no teu viver? Será que tu estás na fé ou já não fostes reprovado? Será que você está combatendo o bom combate da fé? Será que você está perseverando na fé para não apostatar? Será que você está sendo prudente, zeloso e cuidadoso da doutrina de Cristo? Será que você está sendo fiel a Cristo, guardando a palavra dele e não negando o nome dele? Será que você está com a tua vida conduzida pelo entendimento do Evangelho, na esperança do Evangelho? Porque se não tiver, olha o que acontece contigo. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 1 e o 2. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios sobre isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permanece. Versículo 2. Pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como eu vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Entende o que Paulo está advertindo aqui os irmãos? Paulo não está advertindo os irmãos aqui a perseverar, ter cuidado, a estar dentro de igreja nenhuma. Os apóstolos não pregaram igreja para ninguém, como lugar para você estar para ser de Deus, para ter garantia de que é salvo. Os apóstolos pregaram o evangelho. E Paulo vai dizer, esse evangelho por onde vocês são salvos, se permanecer nele, se vocês seguir outro conceito, outra direção, que não seja o que o evangelho ensina, vocês não podem se salvar. Salvação não é por dentro de igreja evangélica. Salvação é crendo e perseverando no evangelho. Então que vocês estejam na esperança do evangelho, a esperança das coisas do alto, a esperança das coisas do céu, a esperança da vida futura, a vida eterna, não aqui nessa terra. Eu não estou querendo viver em paraíso na terra, porque Jesus não me prometeu esperança de vida eterna aqui na terra. Jesus não me mandou juntar tesouro na terra. Ele me mandou juntar tesouro no céu. Ele me mandou se alegrar na promessa da vida eterna com Ele no céu. É nessa promessa que eu estou aguardando aquele grande momento que está revelado lá na segunda carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós quem? Os que estiverem vivos nessa ocasião, serão transformados para ir ao encontro do Senhor nos céus, juntos com os que morreram, os que estiveram vivos, os que morreram
vão receber corpos glorificados. E nós que estivermos vivos, vamos ser transformados. E todos irão ao encontro do Senhor para desfrutarem desta vida eterna que Ele prometeu. Isso vai se dar neste dia. E é o dia que nós aguardamos. É o dia mais esperado da igreja do Senhor. É o dia que Jesus prometeu que voltaria para nos levar para Ele, para que estejamos com Ele onde Ele estiver. E que Deus nos abençoe. E que vocês estejam nessa esperança. Que vocês não falem de salvação da boca para fora, pelo intelectual, mas que vocês tenham a convicção da salvação no seu interior, na sua alma, que essa alegria transborde no seu ser, pelo Espírito Santo que está em nós, nos selando, que é quem nos dá a certeza e a convicção e a alegria das coisas que estão guardadas para nós. Por onde vamos contemplar, pela visão da fé, na direção do Espírito Santo. Quem não está selado pelo Espírito Santo, não tem a alegria da salvação. Pode falar de salvação, pode dizer que é salvo, pode dizer que vai para o céu, mas não tem a convicção e a certeza, e nem tem essa alegria na sua alma. A vida dele está presa aqui. Ele fala da boca para fora, dentro da vida religiosa. Mas quem está selado pelo Espírito Santo tem essa alegria, porque é o Espírito que nos revela, que nos dá a certeza, que nos estimula a estar se alegrando e aguardando essa promessa deste grande dia. É o Espírito Santo. Por isso que tem muita gente aí dizendo que Jesus não vem mais, que não tem arrebatamento, que ele já veio, que tudo já se cumpriu, que a vida é isso mesmo, e a eternidade já está vivendo aqui. As pessoas que têm esse entendimento estão perdidas de Deus, não têm o Espírito Santo, porque se tivessem o Espírito Santo na vida delas, guiando elas, guardando elas para essa promessa, não estavam desacreditando, nem rejeitando, e nem desfazendo dessa promessa. Quem faz isso é sinal de que não está em Cristo. Porque quem está em Cristo persevera, se alegra na esperança, não das vidas neste mundo na terra, mas da esperança da vida no céu, da volta de Jesus para estar com Ele, quando Ele vier. Ele não veio ainda. É por isso que eu tenho que perseverar na fé. É por isso que eu tenho que combater o bom combate da fé. É por isso que eu tenho que cuidar de mim e da doutrina para não perder a direção da salvação. É por isso que eu tenho que ter cuidado para estar de pé e não cair. É por isso que eu tenho que perseverar para não apostatar da fé. Porque se eu apostatar da fé, eu perco esse grande momento. Eu saio da posição que Deus quer que eu esteja, para que eu possa participar desse momento. Cuidado. A posição não é dentro de igreja. A posição é em Cristo. Guardando e praticando a doutrina de Cristo. Sendo fiel até a morte e guardando a palavra de Cristo na tua vida e no teu viver. Fazendo o bom combate da fé. Até acabar a carreira. Enquanto estivermos aqui neste mundo, estamos no combate da fé. E Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Enquanto estamos aqui, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos por fé e não por vista. Mas desejamos deixar esse corpo para estar com o Senhor lá nos céus. E isso vai se dar no dia do arrebatamento. Quando Jesus vier, vamos deixar esse corpo, porque vamos receber um corpo transformado, glorioso, porque a carne e o sangue, este corpo não herdará a vida eterna com Deus no céu. Está entendendo? Então que Deus nos abençoe, que você esteja nessa promessa. Vigia, não deixa o diabo te confundir, não deixa o diabo te desviar, não deixa o diabo te levar para as trevas, não deixa o diabo tirar de você a esperança, nem a certeza, nem a convicção daquilo que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário, a esperança da vida eterna. Não deixa o diabo enganar você, tirando você do alvo, que é Cristo, do meio, do lugar que você tem que estar, que é Cristo. Ser fiel até a morte, a Cristo, na palavra dele. Não é a homens dentro da igreja. Ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Combata o bom combate da fé. Guarde a palavra do Senhor. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Persevera até o fim, para que seja salvo. Porque o fim vem. Há de raiar nos céus. A trombeta de Deus vai tocar. O chamado, a trombeta de chamado de Deus, dos santos na terra. Quando a trombeta tocar, os santos vão ouvir que é o chamado
para o encontro do Senhor nos céus. E que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude todos nós que estamos nessa fé, nessa esperança. Pela graça de Deus, permanecer firme, constante e abundante na fé no Senhor Jesus Cristo. Sabendo que grande é o galardão que vamos receber no final dessa fé. Amém, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, que estão em todos os lugares da terra. Que seja a graça de Deus na nossa vida, hoje e para sempre. Amém, irmãos? Então medita aí nessa instrução, recebe esse ensino, compartilha esse vídeo e manda esse vídeo para edificar, instruir, orientar outros irmãos que precisam ser esclarecidos da verdade. Amém?